O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi o agrado do Pai dar a vosso reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele bater, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, diante dessa festa tão harmoniosa que hoje nós estamos encerrando nesse dia do Senhor, eu só posso dizer a Deus nesta noite: obrigado. Você também, tenho certeza que está com o coração latejando e dizendo a Deus: obrigado por esta festa tão bonita, pelas bênçãos e graças que cada um que aqui participou recebeu.
Eu não pensei que fosse fazer a festa 9 dias. A bênção é esta. Disseram, não dá ninguém. Não vem ninguém. Eu posso dizer, testemunhar hoje, que às 9 noites a igreja cheia. Esta é a graça. O convite foi para você que tem Deus no coração. Por isso você esteve aqui, encheu esta igreja e recebeu as bênçãos, não só nessas 9 noites, mas para toda a sua vida. O desejo de participar cotidianamente, de coração aberto, puro, cheio de amor, de boa vontade, de boas palavras, de bom relacionamento com todos nesta paróquia. Que bênção! Quem é de Deus faz isto. Que graças estamos aqui reunidos. E a festa foi um sucesso. E eu tenho certeza que outros anos esta igreja não caberá. E vamos fazer juntos tantas coisas bonitas com Santa Clara. É ou não é? Você merece, você está aqui. E a igreja de Jesus, ele diz, e as portas do inferno não prevalecerá. Aquilo que é mal, que é ruim, se destrói. O mundo atual não pensa mais em cima de valores humanos, religiosos, familiares. E muitas vezes a pessoa não é vista mais como, não é mais vista pelo que é, e sim pelo que tem. O homem, na sua insensatez, quando a gente fala homem, é homem e mulher, ignora a presença de Jesus no seu meio, busca a felicidade fora do plano de Deus, optando por caminhos incertos que não o faz chegar a lugar nenhum. O ter, o poder, o prazer, o enlouquece, dando-lhe uma falsa alegria, uma alegria que mascara a pior doença da atualidade. A indiferença ao amor de Deus. E mesmo com tantas respostas ingratas, e é este amor sem limites de Deus, Deus não desiste do ser humano, não desiste de mim, não desiste de você, não cansa de esperar pela sua conversão. Ele quer que cada um de nós nos convertamos. Porque às vezes, muitos estamos na igreja, mas praticamos o mal, fomentamos discórdia. É a ação do mal do diabo na pessoa. Tem gente assim. Estamos sempre em busca de algo que nos satisfaça, às vezes até do imediato. Queremos tudo pronto. Não temos paciência de construir, de esperar pelo tempo de Deus. E no desejo de adquirir tudo muito rápido, não adentramos no caminho de Deus, preferimos um caminho mais curto, o caminho do mundo, caminho que nos desvirtua dos bens eternos. As leituras desses dias vêm nos dizer que almejar os dons do alto. O evangelho que a liturgia de hoje nos apresenta, nos convida a refletir quanto à consciência que devemos ter do nosso tempo. As leituras, o evangelho do tempo presente é rápido, e às vezes nós nos detemos com coisas tão pequenas. Alma pequena. Nos detemos com coisas insuficientes, com besteiras, com discórdia, com tantas coisas. Esquecemos do dia de amanhã, que a Deus pertence. O ontem passou, o hoje
é o necessário para fazer o bem, para falar bem. E nos detemos às vezes em coisas que nos arrastam não para o céu. Não adentramos no caminho de Deus, apesar às vezes de muitos dizer que reza tanto. O Evangelho nos apresenta e nos faz com que tomamos consciência do tempo, do nosso tempo limitado aqui, da nossa vida terrena, para conscientizarmos de que nosso tempo presente deve ser um tempo útil. A nossa caminhada rumo à eternidade, rumo à santidade, um tempo útil. O que é ser santo? É importante aproveitarmos bem este tempo, pois ele é o único tempo que possuímos como espaço sagrado que Deus nos concede para construirmos o nosso tesouro. Hoje, que Jesus nos fala, o céu. Os santos construíram aqui esse tesouro, o céu. O texto vem nos acordar para uma realidade que ninguém pode fugir. Ninguém pode fugir. A certeza da transitoriedade. Ou seja, que estamos passando, que o tempo passa numa rapidez enorme e nós muitas vezes não damos conta. Às vezes só damos conta do nosso eu pequenino. Às vezes cheios de doenças. Que peçamos a Jesus hoje que nos cure. Santa Clara, que curou tantos com sua bondade, com o seu amor, com o seu cuidado. Então, os santos construíram esse céu aqui. E devemos saber da nossa transitoriedade, da vida terrena, a vida que passa. Quanto ao dia e a hora, nossa passagem, Deus preferiu ocultar de nós. Só nos deu uma pista. Se trata de algo surpreendente, inesperado, o que pode nos deixar apreensivos. No entanto, para quem vive dentro do plano de Deus, o dia e a hora não importa. O importante é estar o tempo todo em sintonia com Deus. Para quem tem Deus no coração, coração puro, consciente, consciência tranquila, esta hora cai como o céu aberto. Para quem não tem a consciência tranquila, quem fomenta o mal, destrói amizades, fomenta inimizade na comunidade, deve ter medo. Por isso Deus preferiu ocultar esse tempo. Porque ele diz, Jesus diz, só Deus e os anjos. O importante, meu querido irmão, minha querida irmã, é estar todo o tempo em sintonia com Deus, ciente de que há uma vida melhor por vir, uma vida em cuidando de si e dos outros. No início do Evangelho, Jesus encoraja os discípulos, assegurando-lhes que, embora sendo um pequeno grupo para uma missão tão grande, eles não precisariam temer nada. Ele chegou até a dizer, quem não quiser, bata os sapatos, as sandálias, que outros escutem, que a paz fica para você. Então no início deste Evangelho nos encoraja desta forma, que não precisa temer nada, pois no exercício desta missão grandiosa, eles estariam munidos da força do alto. Jesus convidou os discípulos de ontem e os de hoje, e convida a todos nós a abrir a mão dos bens, condição para tomarmos posse dos bens eternos, convidando-nos a abandonar a mentalidade do mundo, para vivermos a dinâmica do reino, que tem como ponto de partida a entrega da vida. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Assim, Jesus nos fala hoje. Jesus compara este ficar preparado como a postura de um empregado que, mesmo sem saber a hora do patrão irá chegar, está sempre preparado,
pronto para servi-lo. Jesus nos alerta sobre a importância de estarmos atentos, vigilantes, no tempo todo, o que não significa ficar parado. Pelo contrário, devemos esperar por esta sua vinda, no exercício da nossa missão, no lugar onde fomos plantados por Deus, para servir. Hoje, a parábola é para cada um de nós, discípulos e missionários. Todos nós somos administradores do que é de Deus, pelo menos da nossa vida, pelo menos da tua vida. Exercemos algum tipo de liderança e, como tal, precisamos nos conscientizar de que ser líder é ser sinal de privilégio, ser líder é missão, é sinal de serviço. O desafio de que ele busca a eternidade e não admitir, e não desanimar, e nem se isolar. É servir ao outro, repartilhando a vida, que estaremos preparados para o nosso encontro definitivo com um Pai. Em Jesus encontramos força, em Jesus encontramos coragem para enfrentar e superar as adversidades da vida, que há muitas. Quem não enfrenta problemas, dificuldades aqui? Todos nós. O pai de família, a mãe de família, o missionário, a missionária, o padre. É Jesus que nos encoraja, que está conosco. Com Ele, em vez de medo, cultivamos em nossos corações a semente da esperança, o fruto da fé. Alegrai-vos, exultai. Portanto, amados, a santidade é a meta de todo cristão. O Papa Francisco renova o convite à santidade na vida cotidiana e também em pequenos. E além de admirar os santos, rezar com eles, com pequenos gestos. Todo cristão deve buscar a santidade em sua própria vida cotidiana. Não vamos buscar a santidade depois da morte, não. Será tarde demais. Eu costumo dizer que não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Buscar a santidade amanhã pode ser que não dê tempo. Buscar o perdão amanhã pode ser que não dê tempo. Falar coisas boas não deixe para amanhã. Fale hoje. Viva hoje. Na vida cotidiana, na realidade onde se encontra, praticar mesmo com pequenos gestos de caridade, não de forma individualista, mas junto com a comunidade, na igreja. Alegrai-vos, exultai neste dia do Senhor. Sob o chamado à santidade no mundo contemporâneo, para um cristão, não é possível pensar na própria missão sobre a terra sem concebê-la com um caminho de santidade. Porque esta é de fato vontade de Deus. Afirma o sumo pontífice no texto, citando a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Todo santo é uma missão. É um projeto do Pai para refletir, encarnar em um momento determinado na história. Mesmo os santos reconhecidos não eram pessoas sem erro, não. Sem pecado, não. Eles erraram, mas reconheceram o seu erro. Feliz daquele que erra e reconhece seu erro. Talvez a vida deles não tenha sido perfeita, mas mesmo diante da imperfeição e de quedas, continuaram a seguir em frente, agradáveis ao Senhor, assim como Santa Clara. Os santos que já alcançaram a presença de Deus mantém conosco um laço de amor, mantém conosco um laço de comunhão. Nesse sentido, muitas vezes temos a tentação de pensar que a santidade é reservada apenas àqueles que têm a possibilidade de manter distância das ocupações ordinárias para dedicar-se muito tempo só à oração. Não é assim só. Aqui para a gente. E às vezes tem gente que muito que reza, mas fala muito do outro. Onde é que está a santidade? Fala muito mal do outro, quer muito mal do outro. É santidade mascarada. Santo
é aquele que reza e fala bem do outro, ajuda o outro, semeia a concórdia na família, na comunidade. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor, oferecendo cada um o próprio testemunho nas ocupações de cada dia. Ocupar-se com as coisas de Deus é ser bom em todos os sentidos. Desde os primeiros séculos existe o culto aos santos, entre os cristãos, a começar pelos mártires. E todos aqueles que testemunham de maneira heróica a fé, esperança e caridade são santos. A doutrina católica ensina que a santidade é a estreita relação, união do ser humano com Deus, união da qual resulta a perfeição. Deus é santo por natureza. As pessoas são santas na medida em que se aproximam de Deus, em que ama. Olha Jesus no Calvário. Fizeram tanto mal, e acontece tanto isso às vezes até com os padres. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o que é ser santo. Olha o que é ser santo. União com Deus. Em outras palavras, viveram as bem-aventuranças anunciadas por Jesus no Evangelho. Os santos foram pessoas raras, especiais, que viveram numa só região do mundo, ou apenas em uma época particular da história. A santidade a santidade não requer sinais surpreendentes, nem consiste em fazer coisas que chamem a atenção do outro. Tem gente assim, pequena: vou fazer isso aqui porque chama a atenção de todo mundo. Oh, santidade pequena. O que Jesus disse: que tua mão direita fizer que a esquerda não saiba. Tem gente que tem o costume de alardar para todos: estou sendo santo porque todo mundo está vendo o que eu estou fazendo, até rezando. Isso é ser santo? Isso é ser santo? Não, não é. Então, os santos não foram pessoas extraordinárias, que faziam coisas espetaculares para todos verem. Não, fazia no seu escondimento, no seu esconderijo. Clara, não precisou alardar para todos. Seu testemunho, sua vida, seu amor, seu carinho, seu cuidado, alardou o mundo, até chegar a nós. Até chegar a nós. Nada mais é do que ele viver, santo é isto, nada mais é do que ele viver de maneira extraordinária a vida ordinária do dia a dia. São João Paulo II, ao beatificar um casal chamado Luigi e Maria, em 2001, disse: os santos não são somente aqueles que foram canonizados, isto é, reconhecidos pela igreja, como também a multidão de cristãos anônimos, que deu testemunho da sua fidelidade a Cristo e hoje está na glória celeste. Gosto de ver, ele continuou, gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, com tanto respeito, com tanta dignidade, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nos homens e mulheres que se respeitam, nesta constância de continuar a caminho dia após dia. Veja a santidade da igreja militante, afirmou também o Papa Francisco na sua recente exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado de Deus à santidade no mundo atual. Essa multidão dos santos é mencionada por São João no livro do Apocalipse como aqueles que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povos e línguas,
Conservavam-se em pé diante do trono, diante do Cordeiro, de vestes brancas, de palmas nas mãos. Apocalipse 7. Os santos também intercedem a Deus pela humanidade. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II lembra que, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós, junto a Deus, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador, Deus dos homens, Cristo Jesus. Foram muitos os santos que deram testemunho nessa vida, nesta caminhada de fé, peregrinaram aqui neste mundo, assim como Clara, assim como Francisco, assim como Antônio, Sebastião, Luzia, que fizeram tanto bem, iluminados pela fé e pela palavra. São Domingos de Gusmão, na hora de sua morte, dizia aos seus confrades: não choreis, sereis mais útil a vós após a minha morte, e vos ajudarem mais eficazmente do que a minha vida. Santa Teresinha do Menino Jesus confirmava esse mistério ao afirmar: passarei o meu céu fazendo bem na terra. Olha que coisa bonita, passar o nosso céu fazendo bem aqui na terra. O catecismo reforça isso ao dizer que na oração a igreja peregrina é associada aos santos, cuja intercessão solicita. A santidade, meu querido irmão, minha querida irmã, é graça, é iniciativa divina. Ninguém se faz santo por si mesmo, mas coopera com Deus, abrindo-se para a sua ação. Os chamados à santidade são pessoas de carne e osso, que inúmeras vezes ganham e perdem batalhas para permanecerem unidas a Deus. Há um pensamento que diz: o que é vencer o outro? Por que não vencer a si mesmo? Vencer seus erros, seus vícios, sua depressão, seus egoísmos, lutar. É nesse sentido que os santos são heróis, pois confessaram sua fraqueza diante daquele que de quem receberam a fortaleza, como afirmou São Paulo: é quando me sinto fraco é que sou forte. Os santos viveram isto. São muitos os defeitos e vícios decorrentes da condição humana que também acometeram os grandes santos. Alguns, por exemplo, lutaram contra os seus impulsos de ira, como São Jerônimo, conhecido como um dos santos mais irritados do cristianismo. Ele próprio admitia sua intolerância e era bastante consciente das suas limitações, o que o levou a uma vida de penitência. E a esse respeito, de um bispo, e a esse respeito conta um bispo, certa vez, que ao ver a pintura desse santo, batendo no peito com uma pedra, o bispo declarou o seguinte: fazes bem em golpear-se com essa pedra, do contrário, a igreja nunca te teria canonizado. Os santos foram e são aqueles que reconhecem seus erros, pedem perdão, clamam a Deus. Clamam a Deus. Considerado profeta da mansidão e da ternura, São Francisco de Sales também lutou contra as explosões de fúria por quase 20 anos. Tal experiência contribuiu para a redação de sua obra. Foi ele quem chegou a afirmar que se atraem mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. É verdade, às vezes tem gente que atrai mais as coisas ditas
do que por uma boa palavra. É o que o santo diz: se atrás mais moscas por uma gota de mel do que por um barril de vinagre. Ou seja, minha mãe dizia: a língua é um pedacinho doce, fala e se esconde. Alguns santos também enfrentaram sofrimentos, crises de fé, inquietações, chamadas noites escuras, como São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Ávila. Em uma homilia em 2016, o Papa Francisco afirmou que não há nenhum santo sem passado. Não há nenhum santo sem passado, tampouco um pecador sem futuro. Não há nenhum santo sem passado e nenhum pecador sem futuro. Papa Francisco afirmou desta forma. Um exemplo disso foi o de Santo Agostinho, que após 30 anos mergulhado em uma vida pecaminosa, converteu-se. Segundo seus relatos, ele procurava com intensa sinceridade a verdade, o sentido da existência, mas em suas andanças desordenadas, os prazeres dos sentidos o deixavam mais longe de Deus e de si mesmo. Eis que estavas dentro de mim, mas eu estava fora e te buscava fora. Eis que estavas dentro de mim, mas eu estava fora e fora te buscava. Dizia em suas confissões. Muitas vezes buscamos Deus fora, mesmo estando dentro da igreja. Na exortação Gaudete et Exultate, o Papa Francisco recomenda: quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz: Senhor, sou um miserável pecador, assim como aquele homem pecador que ficava lá no fundo da igreja. Pecador, Senhor, eu sou. Assim o Papa Francisco nos exorta a fazer desta forma: Senhor, sou um pecador miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Este dia pode fazer com cada um de nós. É com o Evangelho que Jesus pode fazer com cada um de nós um pouco melhor, santo. O Santo Padre recordou ainda que na Igreja Santa é formada também por pecadores. O cristão encontrará tudo do que precisa para crescer numa santidade. O Senhor acumulou-nos de dons, com palavras, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, testemunho dos santos e uma bela multiforme que deriva do amor do Senhor. E o Senhor Jesus nos cumulou com a sua palavra, pois estamos aqui diante dela, diante da mesa da Eucaristia, diante de nossa querida Santa Clara. O Senhor nos cumulou, nos entrega constantemente, pois o Padre traz Jesus para você. Peçamos a Ele, ainda nesta noite, que façamos reconhecer nossas misérias, nossa pequenez. Peçamos perdão. Peçamos a Jesus que nos ajude a nos aproximar mais da santidade aqui na terra, que o nosso céu já seja aqui, fazendo bem aos nossos irmãos, não só em dar, mas em falar, em fazer. Peçamos a Jesus, pela intercessão de Santa Clara, que abençoe aqui esta família reunida, que abençoe nossa casa, que abençoe a nossa paróquia, que abençoe a nossa igreja, nossas comunidades. São Sebastião, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Assunção, a comunidade da Matriz, nossos movimentos pastorais e grupos, para que juntos
possamos ser mais santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Santa Clara! Viva Santa Clara!